Olá, meus irmãos, vamos então hoje para a nossa aula de nosso curso completo de Teologia Sistemática. Lembrando aí que você tem 3 objetivos. Primeiro, não deixe de curtir este vídeo, de dar joinha no YouTube, porque assim você nos ajuda a propagar este projeto e nos anima a continuar gravando vídeos, a fazer novos cursos para você aí. Segundo, você precisa ir no espaço para comentários, seja no YouTube ou no site materiasdeteologia.com, e responder as questões que eu vou deixar no final da aula, tá? E em terceiro lugar, você precisa fazer um resumo desta aula. Faça o resumo tanto para que você possa fazer a prova futuramente, que vai ter no final desta matéria, vai ter uma prova. Faça o resumo para que você possa manter anotadas as informações das videoaulas e também até mesmo para te ajudar a responder os exercícios ao final desta aula. Vamos falar nesta aula de hoje sobre 5 motivos para se estudar teologia. 5 motivos para se estudar teologia. Na verdade, existem inúmeros motivos que tornam de vital importância o estudo teológico, mas quero falar nesta aula apenas sobre 5 motivos. O primeiro motivo pelo qual nós devemos estudar teologia são os benefícios que ela nos proporciona. Vou começar por aqui, porque quem de nós não gosta de obter benefícios, de ser beneficiado? Todos nós queremos isso, todos nós gostamos disso, não é verdade? Então eu separei para você aqui 15 benefícios proporcionados aos que se dedicam a essa tarefa tão nobre. Com certeza existem muitos outros benefícios, são inúmeros, mas vou citar apenas 15, os quais eu creio que são suficientes, tá? Então, o primeiro benefício que o estudante da teologia obtém é que ele se torna forte espiritual, emocional e intelectualmente. O segundo benefício que obtemos através do estudo teológico é que a teologia nos ajuda a identificar as heresias e nos capacita a lutar contra elas. Terceiro benefício, nos possibilita fazer uma leitura mais proveitosa da Bíblia. Finalmente, nós conseguimos entender muitos textos que antes pareciam tão difíceis e nebulosos para nós. Quarto, nos traz disciplina para o estudo, para a leitura, para o devocional. Quinto, o estudo teológico nos ajuda a tomar decisões corretas em momentos delicados de nossas vidas. Sexto benefício, aumenta a nossa capacidade de reflexão, melhora os nossos argumentos. Sétimo benefício proporcionado pelo estudo teológico, corrige e baliza dentro dos limiares bíblicos a nossa cosmovisão. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Oitavo, nos auxilia na oração, porque a nossa oração tende a se tornar mais bíblica e cristocêntrica, centrada em Cristo. Nono, auxilia no evangelismo, porque passamos a entender melhor a economia da salvação. Décimo, capacita você para o ensino. Outras pessoas vão ter as mesmas dúvidas que você teve um dia e você vai poder esclarecê-las e ver a felicidade estampada no rosto de alguém que talvez chegou a perder noites de sono em busca de uma resposta para aquela questão. 11º benefício para os estudantes de teologia é que nós somos capacitados a ajudar as pessoas que estejam passando por situações difíceis na vida. 12º, a teologia, o estudo da teologia, nos ensina a lidar corretamente com o sofrimento, o que é inevitável. O sofrimento
não pode ser evitado. Mas, apesar disso, ele é passageiro. É amargo, mas é pedagógico. Então, o estudo teológico nos faz entender que Deus está no controle de tudo, até da nossa dor e do nosso sofrimento. Nos faz ver que a vida é temperada tanto por momentos ruins e dolorosos, como por muitos momentos bons e agradáveis, de modo que o choro às vezes dura toda uma noite, mas sabemos que a noite escura da alma não é eterna, porque logo o dia vai vencer a noite, a luz vai raiar sobre as trevas e a alegria vai refulgir, resplandecer dentro do nosso coração. 13º benefício obtido pelo estudante da teologia é que ela mostra a nossa finitude, mostra os nossos limites, a nossa fragilidade, e isso naturalmente deve nos conduzir à humildade. Bom, esse é só o primeiro dos 5 motivos que eu pretendo falar pelos quais você deve estudar teologia. É que o estudo teológico traz muitos benefícios. Eu já falei 13. E o 14º benefício proporcionado ao estudante da teologia é que ele vai sentir muita alegria. Ele vai ter muita alegria. A teologia é o estudo de Deus. A teologia é o estudo baseado na palavra de Deus. Cristo é a palavra. Deus é o Evangelho. Jesus é o Verbo. Então, estudar a Bíblia é estudar o próprio Cristo, é estudar Deus. Estudar Deus é buscar a presença de Deus. E o salmista nos diz que em nosso encontro com Deus há muita alegria para o nosso coração. O salmista nos diz que em nosso encontro com Deus há muitas delícias para a nossa alma. O Salmo 16, versículo 11, diz o seguinte, versão Almeida, corrigida, revisada, fiel. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. 15º benefício que a teologia nos proporciona é que Deus seja glorificado. 15º benefício é glorificar a Deus. Temos uma série, eu vou deixar o link aqui para você na descrição, que se chama Em Busca de Deus, baseada no livro do Dr. John Piper, no qual ele mostra que a forma mais eficaz de glorificarmos a Deus não é fazendo, por exemplo, um voto de pobreza, não é fazendo, por exemplo, jejuns constantes, obras de caridades, tentando ser mais santos que os nossos irmãos, nem mesmo se nós dissermos assim, eu vou me entregar para a obra missionária, vou me disponibilizar a, se for necessário, morrer pelo Evangelho. Não. A forma mais eficaz de glorificarmos a Deus é a seguinte. Você já pensou em algum momento o que você poderia fazer para agradecer a Deus por tudo o que Ele fez por você? E aí nós ficamos pensando, e a conclusão que nós devemos chegar é que não há nada que nós possamos fazer. Nada que nós possamos dar para Deus, porque Ele tem tudo. Nada que nós possamos fazer para pagar o que Ele fez, porque o favor dEle é imerecido, é graça. Então nós falamos assim, qual é o máximo que nós podemos fazer? Bom, a forma que nós temos mais efetiva de darmos glória a Deus, de glorificarmos a Deus, é nos alegrando nele. Nos alegrando nele. Entendendo que não há neste mundo
qualquer prazer, ou neste mundo, ou no vindouro, que se compare com o prazer que há na pessoa de Cristo. Então, quando nós nos alegramos em Deus, Deus é glorificado em nós. Aí sim, o jejum, as obras de justiça, a santidade, a disposição de morrer pela causa de Cristo vão fazer sentido. Caso contrário, de nada valerão. Então, o estudo da teologia nos faz buscar a fartura de alegria que há na presença de Deus, as delícias perpétuas que há na sua destra, e aí sim nós nos alegramos em Deus, e quando nos alegramos em Deus, Deus é glorificado em nós. O segundo motivo para nós estudarmos teologia é porque todos somos teólogos. Todos somos teólogos. Existe um mito que habita a mente de muita gente, de que a teologia não se aplica na prática, que teologia é só para pastores, para missionários, para teólogos, para obreiros, para homens, que na vida diária a gente vive só o amor e a graça de Deus, não precisa de teologia. Este é um ledo engano, porque vida cristã nada mais é do que teologia posta em prática. Ou seja, a vida cristã é o nosso conjunto de fé posto em prática. Esse conjunto de fé, que chamamos de doutrina, que é estudado pela teologia, guia a nossa vida. Se temos uma teologia correta, a tendência é que a nossa vida também o seja. Se temos uma teologia equivocada, também a nossa vida será equivocada. Bom, essa é uma verdade sobre a qual nós raramente refletimos, não é mesmo? Mas a realidade é que, de certa forma, então, todas as pessoas fazem teologia. Todos nós somos teólogos no sentido de que todos nós temos um conceito acerca de Deus, certo ou errado, mas temos. Podemos ser bons ou maus teólogos, mas somos. Até o ateu, de certa forma, é teólogo, ou até o ateu tem a sua teologia, porque ele tem um conceito acerca de Deus. Qual é? Que Deus não existe. Essa é a sua teologia. O panteísta tem a sua teologia. Tudo é Deus. O agnóstico tem a sua teologia. Deus não é cognoscível, não sendo possível saber sobre a sua existência ou sobre a sua inexistência. O deísta tem a sua teologia. Um Deus transcendente, mas não imanente. Ele está acima da criação, acima de tudo, mas tão acima de forma que ele não se importa com nada e não se relaciona com a sua criação. O teísta, onde nós nos enquadramos, também tem a sua teologia, que pode ser mono, poli ou enoteísta. Então, todo cristão é um teólogo, porque o tempo todo o cristão vai estar falando de Deus ou vai estar falando com Deus. Ao orar, ele fala com Deus. Ao pregar, ele fala de Deus. Ao cantar, ele fala de Deus. Ao viver a vida cristã, ele também fala de Deus. Porque a nossa vida é a pregação mais eloquente que podemos fazer. A pregação mais eloquente não é feita em cima do púlpito, mas a pregação mais eloquente é feita no cenário da vida, no colégio, no trabalho, aonde quer que você vá, as pessoas estão te observando e as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Eu costumo dizer o seguinte, que já que o ímpio não tem o hábito de ler a Bíblia para conhecer a Deus, ele vai ler você, as suas atitudes, a sua vida. Então, que a sua vida, a minha vida, seja sempre uma versão revista
e corrigida. Terceiro motivo pelo qual todo cristão deve estudar teologia. Não só os pastores, não só os seminaristas, não só os líderes. Todo cristão deve estudar teologia. Sabe por quê? Porque nós vivemos em uma época difícil, uma época marcada pelo relativismo. Uma das principais características da pós-modernidade é a pluralização. Ou seja, um mundo plural não tem uma verdade só, não tem uma verdade absoluta. Cada um tem a sua própria ideia, sua própria crença, sua própria religião e o seu próprio Deus. O estudo teológico é importante para reforçar a nossa fé, para fixar em nossa mente e tornar mais clara a verdade de Deus. Em meio a tantos bombardeios ideológicos que nós sofremos, que nós enfrentamos diariamente na nossa vida. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, de acordo com a Nova Versão Internacional, NVI: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amoldar é ganhar o molde, obter o mesmo formato, entrar na forma. O mundo não se cansa de tentar nos enquadrar na sua forma. Quando nossa mente é influenciada pelo mundo, ela sofre deformação. Quando a nossa mente é influenciada por Deus, ela sofre transformação. Há uma grande batalha que se trava na mente. Há uma grande batalha que se trava no campo das ideias. Uma grande guerra ideológica. E nessa guerra, a verdade de Deus é constantemente atacada, de diversas maneiras, através de músicas, da televisão, da política, do humor, nas escolas, em movimentos de ativistas, nas faculdades, dentre tantos outros. Por exemplo, nós podemos observar que muitos professores, em especial aqueles da área de ciências humanas, doutrinam seus alunos, que são nossos filhos, nossos irmãos, os membros de nossa igreja, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Ou talvez você mesmo, em uma faculdade, vai ser influenciado e doutrinado em uma cosmovisão, uma visão de mundo, um pensamento, uma ideologia que você não percebe, mas que é completamente anticristã, pluralista, relativista, que vai contra todos os nossos princípios, os nossos valores. Então precisamos conhecer muito bem a nossa fé, precisamos saber muito bem o que é que nós cremos, não só saber para nós, mas estarmos prontos, inclusive, para expor os nossos pensamentos e defendê-los. Precisamos saber dar a razão da nossa fé. Precisamos ter um conhecimento sólido da palavra de Deus, de seus ensinamentos, não só para expô-los e defendê-los, mas para que a nossa consciência no Evangelho se aprofunde cada dia mais, de modo que os pensamentos do mundo não encontrem qualquer tipo de guarida na nossa mente, porque assim ela estará revestida pelo capacete da salvação. Em quarto lugar, ou quarto motivo pelo qual você deve estudar teologia, todo cristão deve estudar teologia por causa das heresias. Para quem não sabe, heresia é um ensino errado, contrário à palavra de Deus, mas que muitas das vezes não vai parecer que é assim. Porque vai usar versículos, vai parecer que tem base bíblica, porém, na verdade, ele distorce a Bíblia e, por causa disso, engana muita gente. Então, por isso também,
estudar teologia é crucial para identificar e combater as heresias que constantemente dão as caras em nosso meio. Você precisa saber identificar o tipo de louvor que tem base bíblica ou o tipo de louvor que cita a Bíblia, mas distorcendo a palavra de Deus. Você precisa saber identificar o tipo de pregação que expõe o pensamento bíblico do tipo de pregação que expõe pensamentos que não são bíblicos, mas que procuram encontrar versículos e distorcê-los para que a mentalidade daquele orador seja passada como se fosse a mentalidade bíblica. A teologia te dá esse discernimento e isso é de vital importância em vários sentidos. É importante para a igreja, porque se você é pastor de igreja, você vai selecionar as pessoas às quais você confia o seu púlpito ou não. Se você é a pessoa responsável pela escolha dos louvores que serão cantados no culto, você vai examinar as letras que são adequadas para o culto e que de fato são bíblicas e que são cristocêntricas, daquelas que na verdade são uma espécie de autoajuda e que glorificam mais ao homem do que a Deus. Além disso, será bom para você mesmo, porque a internet está recheada de mensagens. E aí você vai ter um critério para saber quais mensagens vale a pena você ouvir e quais não vale. Você vai ter um critério para selecionar os louvores que você deve ouvir e aqueles que você sabe que não são bons, que não têm um conteúdo bíblico relevante. Muitas vezes, através de um louvor, ou mesmo em uma pregação, em livros, em ensinamentos não bíblicos, são passados e recebidos de forma passiva pelo cristão. Mas nós precisamos ser como os crentes de Bereia, que examinavam tudo o que Paulo falava. E olha que era o apóstolo Paulo quem estava falando, não era qualquer um, mas eles examinavam para ver se estava de acordo com a Escritura. Quinto e último motivo que eu gostaria de listar nesta aula, pelo qual todo cristão deve estudar teologia, é que o estudo teológico nos faz mais fervorosos. A falta de fervor espiritual acontece quando o amor por Deus se esfria. O fervor espiritual se dá quando o nosso coração ama a Deus desesperadamente. A teologia acende ainda mais esse amor, porque ela traz para nós a resposta que o nosso coração busca acerca daquele a quem nós amamos. É fato que as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós admiramos, produzem em nós, de forma natural, um desejo de conhecer mais a seu respeito. Aí nós queremos saber como aquela pessoa pensa, procuramos saber o que ela gosta, o que ela não gosta, sobre quais assuntos ela gosta de falar. Queremos saber o que ela pensa a nosso respeito. Queremos saber como ela nos vê, que tipo de atitude nossa a agrada, que tipo de atitude não a agrada. Ficamos preocupados em não fazer mesmo sem querer alguma coisa que possa chateá-la. Enfim, automaticamente nós vamos desejar saber tudo sobre aquela pessoa e ficarmos mais próximos dela. Então, se nós amamos a Deus e desejamos nos aproximar cada vez mais dele, se queremos ter um relacionamento profundo com Deus, saber do que ele se agrada, do que ele não se agrada, se temos esta preocupação de não fazer qualquer coisa que possa entristecê-lo, então a teologia vai nos trazer esta resposta.
Como é que nós podemos dizer que amamos a Deus e ao mesmo tempo desprezar o estudo que nos leva a conhecer quem é Deus, o que Ele pensa, o que Ele deseja, do que Ele se agrada, do que Ele não se agrada, o que Ele quer de nós, a sua promessa de amor para nós, a sua exigência de fidelidade da nossa parte? É fato. Se amamos a Deus, vamos querer saber mais a seu respeito. É incrível, porque eu já ouvi várias pessoas dizerem que a teologia esfria espiritualmente. Mas quando você entende corretamente o significado e a importância da teologia para a vida cristã, para a sua vida, nada vai encher mais o seu coração de fervor espiritual do que a teologia. Porque ela é um estudo baseado na Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus sobre si mesmo, sobre aquilo que Ele deseja que nós conheçamos a respeito dEle e a respeito de nós mesmos. Ao ver que Deus é tão grande e nós tão pequenos, ao ver que Deus é tão sábio e nós somos tão ignorantes, ao ver que Deus é absolutamente independente, às vezes ouvimos que Deus precisava criar o homem, que ele se sentia carente, que depois que Lúcifer falhou na sua missão, Deus não pôde resistir, nem poderia viver sem receber a adoração de um ser tão incrível. E aí foi que ele criou o homem, porque ele precisava criar o homem para que o adorasse, porque ele necessita ser adorado, ele necessita de companhia, mas nada pode ser tão equivocado quanto esse pensamento. Ele não precisa em nada de nós, somos nós que dependemos dele para tudo, até para enchermos o nosso pulmão de ar e expirarmos. Só podemos fazer isso por causa dele. Deus poderia passar toda a eternidade sem o homem, sem os anjos, sem a criação, se ele assim desejasse. Em um relacionamento eterno, baseado em um amor único, um relacionamento profundo, incomparável e inquebrável, incorruptível entre as pessoas, entre a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, a Trindade. Ele não depende da criação para ser Deus, para ser feliz, para se relacionar, é óbvio que não. Porém, esse Deus trino e transcendente e independente, em seu conselho eterno, decidiu criar todas as coisas que existem. Aí, ele criou o homem por sua vontade, não porque ele precisasse. Ele se revelou ao homem porque ele quis, não porque nós merecêssemos. Ele se relaciona com o homem porque ele decidiu assim, não porque seja a sua única opção. E ele permite ao homem, única e exclusivamente por meio de Cristo, ter um relacionamento pessoal, verdadeiro, intenso, profundo e transformador com ele. Não um relacionamento de interesses, mas um relacionamento cuja base é o amor. Não o amor nosso por ele, mas a base é o amor dele por nós. É basicamente isso que a teologia mostra o tempo todo, em tudo o que nós estudamos. Um Deus soberano, absolutamente independente, que apesar de toda a nossa miséria, pequenez, a hediondez dos nossos pecados, apesar de toda a vileza do nosso coração, apesar de todo o nosso evidente imerecimento, esse Deus se volta para nós, mostra a sua providência e cuidado, a sua misericórdia e amor. O que é, eu lhes pergunto,
que poderia fazer-nos mais fervorosos do que termos uma consciência profunda desta realidade.